Hoje iremos falar sobre a evolução dos motores. O automóvel, tal como os conhecemos, não foi inventado por um único dia, por um único inventor. A história do automóvel teve uma evolução a nível mundial, começando com os planos teóricos para um veículo motorizado que foi desenhado por Leonardo da Vinci. Em 1769, o primeiro automóvel de estrada inventado foi um tractor projetado por um engenheiro e mecânico francês chamado Nicolas Joseph Cugnot. Cugnot usou o motor a vapor para fornecer energia ao seu veículo de 3 rodas, o qual era usado pelo exército francês para mover artilharia a uma velocidade estonteante de 4 km por hora. A cada 10 ou 15 minutos, o veículo era obrigado a parar para acumular vapor. O motor a vapor e a fornalha estavam posicionados na frente do veículo. Em 1770, Cugnot construiu um triciclo que transportava 4 passageiros. Em 1781, Cugnot bateu com um dos seus veículos contra uma parede, fazendo com que se fosse a primeira pessoa a ter um acidente com o veículo motorizado. Com isso, Cugnot poderá ter sido o inventor do primeiro veículo completamente autopropulsor, se tivermos em conta que os veículos movidos com motores a vapor eram considerados automóveis. Motores a vapor não foram os únicos a ser utilizados nos primeiros automóveis. Veículos com motores elétricos também foram inventados. Entre 1832 e 1839, Robert Anderson da Escócia inventou o primeiro coche elétrico. Fazia uso de baterias recarregáveis e um pequeno motor elétrico para fornecer energia às rodas. Contudo, o inventor do primeiro veículo elétrico é desconhecido e o título é atribuído a vários inventores. Em 1897, a primeira aplicação comercial de veículos elétricos foi estabelecida na forma de uma frota de táxis na cidade de Nova York. Em 1899, um carro elétrico de corrida construído na Bélgica, denominado La Jasma Contente, estabeleceu o recorde de velocidade no solo ao fazer uma passagem a quase 109 km por hora. Contudo, os primeiros veículos elétricos eram pesados, caros e precisavam de parar frequentemente para serem recarregados. Isso acabou por levar ao seu abandono devido à fraca tecnologia da altura e os elevados custos de desenvolvimento face a outras formas de energia para movimentar os veículos. Foi aí que os motores a gasolina triunfaram. Devido à grande abundância de combustível fóssil, o seu baixo custo e a fiabilidade dos motores térmicos fez com que estes fossem adoptados internacionalmente até os dias de hoje, enquanto a eletricidade encontrou o maior sucesso em áreas onde o fornecimento de eletricidade é constante. No século XX, os carros a gasolina começaram a ter um maior volume de vendas do que qualquer outro tipo de motores. Vou falar de alguns dos acontecimentos mais marcantes durante o nascimento da indústria do automóvel. Em 1680, o físico holandês Christian desenhou, mas nunca construiu, um motor de combustão interna que utilizava pólvora como fonte de energia. Em 1807, o suíço francês Isaac de Rivaz inventou um motor de combustão interna que utilizava uma mistura de hidrogênio e oxigênio como combustível. Juntamente com o motor, desenhou um carro para colocar. No entanto, a sua ideia revelou-se bastante mal sucedida. Em 1824, Samuel Brown, engenheiro inglês, transformou o motor a vapor no motor a gasolina, que utilizou para propulsionar um veículo ao longo de uma encosta. Em 1866, os engenheiros alemães Eugen e Nikolaus melhoraram o desenho de Lenoir e de Rochas, construindo um motor a gasolina mais eficiente. Em 1873, George, um engenheiro americano, desenvolveu, ainda que sem sucesso, um motor a 2 tempos que utilizava querosene como combustível. Tipos de motores.
O motor é um conjunto de mecanismos que transforma a energia X em energia mecânica. Existem 4 tipos: o eólicos, fluxo de ar, hidráulicos, pressão de óleo, elétricos, corrente elétrica e térmicos. que é o calor. O motor elétrico. Até por volta dos anos 20, todo passeio de automóvel começava por uma desconfortável ginástica. Alguém devia curvar-se em frente ao carro e girar com força uma manivela. A função dessa peça indispensável era dar a partida no motor, ou seja, executar seu primeiro movimento, tirando a imobilidade, depois o combustível faria o resto. Desde então, porém, a manivela foi aposentada e o exercício do motorista não passa de um leve vira da chave no contato, que aciona um pequeno motor alimentado por uma bateria. O motor substitui a manivela, assim como esses motoristas tiveram seu esforço poupado. As donas de casa trocaram as forças físicas pelo simples ato de ligar uma tomada. De fato, é quase impossível imaginar a vida sem essas engenhocas elétricas que povoam a paisagem doméstica. Liquidificadores, aspiradores, máquinas de lavar e secar, toca-discos, geladeiras e etc. Para além do restrito território de um apartamento, os elevadores são imprescindíveis, assim como os portões elétricos das garagens e as escadas rolantes de uma loja. Um pouco mais longe, nas indústrias, a evolução não foi muito diferente. Para produzir todas essas máquinas e outros equipamentos foram criados, embora enormes e muito diferentes em aparência de um pequeno secador de cabelo, por exemplo. A maioria deles utiliza o mesmo sistema básico de funcionamento, o de um motor elétrico. Ele transforma energia elétrica em energia mecânica, como girar das pás de um ventilador.